Galera, passando para avisar de antemão que o vídeo ficou longo demais, a explicação ficou muito longa. Peço perdão mais uma vez, acabo me entusiasmando na explicação, acabo puxando para outros assuntos que aí o tempo passa voando que eu nem percebo, tá? Mas novamente, é melhor você assistir uma resolução aprofundada sobre o conteúdo, tentando conectar os fatos com o que realmente é, do que assistir uma resolução superficial que provavelmente em 5 minutos você vai terminar de assistir e em uma semana você vai esquecer, tá? Tentei ao máximo me dedicar a tirar dúvidas a respeito das diferenças de combustíveis, porque eu sei que é importante, e não só caiu no SSA, como também caiu em outros vestibulares tradicionais paulistas esse ano. Então, acredito que foi um momento merecedouro aí de fazer uma explanação bacana sobre o assunto. Espero que vocês gostem. Se gostarem, por gentileza, apoie o canal só curtindo o vídeo, colocando um comentário, um feedback, pode dar uma crítica, um elogio. Estou aqui para poder atender às necessidades de vocês. E compartilha com um amigo próximo, vai ajudar demais. Canal criado para a publicação de resolução de simulados como evolucional, sais, poliedro. Também deixei esse canal específico para resolução de didáticos específicos, não só para vestibulares, mas para militares, como o ITA e o IME, como a resolução do Feltri, tá? Que é uma base muito boa para essas provas. Vou deixar também explícito a resolução de todas as questões do SSA3, SSA2 e SSA1, tá? Terminando aqui o SSA3, já faço o SSA2 e posteriormente 1. Então é isso, desde já obrigada e acompanhe a explicação que foi feita com muito carinho, muita dedicação para vocês. Vamos embora resolver mais uma questão, tá? Nessa questão também está numa pegada bem ambiental. Outra questão que aborda a relação de combustíveis, a relação e a influência do etanol, né? Então, achei essa questão bem tranquila. Apesar de que uma questão ser tranquila é algo extremamente relativo. E se você não entendeu ela, vem comigo que eu vou te explicar ela bem direitinho. Vai falar principalmente sobre algumas fontes, né, de energia e de combustão que a gente usa, que são oriundas do petróleo, né? Algumas são oriundas do petróleo, outras não. Como, por exemplo, é o caso do etanol, que não é. Antes disso, eu sei que tem muita gente que não sabe a diferença, por exemplo, da gasolina e do etanol. Então, acho que vale sim a pena a gente fazer um breve resumo sobre esses dois carinhas, tá? Vamos lá. Primeiro, um resuminho sobre o petróleo. O petróleo, gente, de fato, a origem dele vem a partir principalmente de pequenos seres vegetais, também restos, né, de matéria orgânica que ficaram ali se acumulando durante milhões e milhões de anos, né? E por causa da questão de, então, vou colocar aqui sedimentos, e por causa da pressão, da alta pressão, tá? Pelo qual esse petróleo foi se acumulando por alta pressão, também por uma questão de calor e por uma questão de tempo. Então, a gente tem um fator de tempo, a gente tem um fator que envolve o calor, a gente tem um fator que envolve a pressão. Então, todos esses fatores proporcionaram, então, uma adesão para satisfazer a produção de petróleo, tá? A milhões e milhões de quilômetros aí, né, da crosta. E o que acontece? O que acontece é que essas condições especiais que levaram milênios para aí ter a formação de fato do petróleo e não só sedimentos, fizeram com que o petróleo tenha uma das características principais dele, né? Que é ser um recurso não renovável. Então, é um recurso não renovável, tá? Por que não renovável? Porque basicamente, vocês percebem que o ciclo de vida do carbono é algo que demora muito para se concluir, né? Não é algo que passa de um dia para o outro, de uma semana para outra. É algo que é finito, é algo que demora muito tempo para se concluir a sua produção e, portanto, a gente considera como recurso não renovável, tá? Outra característica importante é, então, certo material oleoso extraído das rochas,
E outra característica importante do petróleo é que sua alta eficiência corrobora aí para a alta utilização de petróleo hoje em dia em tudo que está à nossa volta, né? O plástico, né? O asfalto, combustíveis, muitos combustíveis que temos é formado então pelo petróleo. E de fato, o que a gente tem hoje em dia como uma das maiores riquezas e as maiores jazidas de petróleo hoje em dia se concentram na Arábia Saudita, está em primeiro lugar. Se eu não estiver enganada, o Iraque está em segundo e o Irã está em terceiro, certo? Então, essa extração de jazidas de petróleo, tanto na terra como no fundo do mar, elas obedecem características de perfurações, que eu não vou me adentrar, né? Mas dependendo da profundidade da perfuração, a gente consegue também extrair gás natural, petróleo, então água salgada, que é uma evidência então de que há petróleo ali naquele local. O Irã, eu acho que fica em segundo, né? Eu acho que o Irã deve ficar em segundo, na verdade. Então, ficou em segundo e o Iraque fica em terceiro. O Brasil, ele teve uma grande descoberta de petróleo, tá? Uma grande descoberta e fez com que ele ficasse em 12º lugar, tá? É o pódio do Brasil aí em 12º lugar. E tivemos várias evoluções da produção de petróleo no país. Então, é uma substância muito importante, tá? Outra característica química que obedece, tá? É a questão do refino do petróleo. O petróleo, o refino do petróleo, quando eu digo isso, eu estou me referindo ao processo em que eu vou ter, ok? Basicamente, as várias fases de petróleo através da variação de temperatura. Lá quando estamos vendo separações de misturas, né? Que a gente vê, inclusive, o processo que é utilizado para realmente separar as fases da gasolina de acordo com a sua temperatura. Exemplo, gás liquefeito de petróleo. Tá ali, basicamente, em 30 graus Celsius, sabe? Gasolina, 35 graus Celsius, 140 graus Celsius, e por aí vai. Então, é um processo de destilação fracionada, né? Que a gente tem a utilização e a distinção, então, dos produtos do petróleo que a gente pode obter. E quanto mais a gente aumenta a temperatura, mais a gente tem incidência, por exemplo, de óleo diesel, que é oriundo, então, do petróleo, óleos leves, né, mas óleos leves, outros óleos combustíveis. Então, esse é o petróleo de fato. Tem uma característica importante que eu não vou deixar de citar, que pode cair de qualquer maneira, e é ótimo para revisar o conteúdo, que é a reforma catalítica. Muita gente não sabe o que é reforma catalítica, porque conhece por um outro nome, tá? Mas, se você conhecer por esse nome, tá ótimo também, que é a famosa octanagem. A octanagem da gasolina é um processo que a gente utiliza, tá? Reforma catalítica, octanagem, enfim, são sinônimos. A reforma catalítica é justamente a metodologia de fazer o aquecimento e utilizar catalisadores que são apropriados para o petróleo. E através desses catalisadores, através do aquecimento, a gente vai ter esse processo de reforma catalítica que vamos transformar, então, o objetivo da reforma catalítica ou octanagem é transformar uma cadeia normal em hidrocarbonetos ramificados, né? Em hidrocarbonetos ramificados. Por quê? Quando eu tenho esses hidrocarbonetos ramificados, eu acabo aumentando, alterando a qualidade da gasolina produzida. E quando se fala de qualidade para petróleo, sempre é o máximo possível, tá? Então isso é importante. O petróleo, só para fechar com chave de ouro, as características do petróleo, outra característica importante é que o petróleo, o que é considerado hoje em dia
o que possui a maior qualidade de todos é o famoso isooctano. 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 Certo? O isooctano, ele é considerado, né, em um grau de índice de octanos, que é a famosa octanagem, ele é atribuído aí um dos melhores, ou se então o melhor que é o famoso, se você não conhecer pelo nome, é o 2,2,4 trimetil pentano. Ah, Vitória, escreve a estrutura? Mas é claro que eu vou escrever a estrutura, né? Então aqui a gente tem 5 carbonos na cadeia principal, tá? Pente, então 5. A gente tem no carbono 2 e 2, né? Então, em um só carbono a gente vai ter dois grupamentos metis, né? Então, vamos ter aqui, por exemplo, CH3 e o CH3. E no 4 a gente também vai ter um grupamento metil. CH3. Então, esse é o isooctano. E o menos, assim, considerado aí qualitativo, é o heptano. O heptano, em comparação com o isooctano, se a gente comparar eles, a gente vai ter o heptano. O heptano, ele é basicamente uma cadeia aberta, não ramificada, tá? Isso já se explica o processo de octanagem e o porquê ele não é considerado um tipo de gasolina tão ideal assim, em questão de rendimento, né? E, de fato, a Fórmula 1, ela tem um desempenho, isso falando a respeito de carros, né, esportivos, esses carros aí mais pro ramo de automobilismo, eles são essenciais para poder ter, foram importantes para o desenvolvimento dos combustíveis ao longo do tempo. E aí vai ter outra característica que é o antidenotante. Antidenotante é uma característica de adicionar etanol, que é o que a questão cita, à gasolina. E gasolina é ao etanol. Eles nem sempre estão puros, tá? E isso é importante também. Bom, fizemos um resumo sobre petróleo, tá? E o etanol e o metanol. Gente, o etanol, vou até reduzir aqui. O etanol e o metanol são situações diferentes. Por que são situações diferentes? Vamos lá. O etanol, primeiro, é que ele não tem nenhuma relação de origem com o petróleo, tá? Então, lembrar que o etanol, de verdade, tem um ciclo de vida extremamente fechado, curto. Então, a gente tem um ciclo de vida essencial, perfeito assim, do etanol. Por quê? O etanol, para quem não sabe a origem do etanol, ele é proveniente principalmente da produção aí de cana-de-açúcar e da sua extração. Ao longo da extração da cana-de-açúcar, e vocês, pela lógica, né, acredito que sabem que a cana-de-açúcar é uma origem vegetal. Então, a gente já ganha aí pontos, porque a gente tem uma origem vegetal envolvendo. Pode ser também através de amido, pode ser também através de milho, aí trigo também, eu acredito que a gente pode fazer a extração, então, do etanol. E o etanol, como ele é produzido a partir da cana-de-açúcar, ou então de qualquer outra espécie vegetal que eu disse que eu já citei agora há pouco, ele vai recuperar uma grande parte do CO2, tá? Então, ele é essencial para a queima dos motores hoje em dia, de automóveis e tudo mais. Porque o etanol é proveniente da cana-de-açúcar e a cana-de-açúcar também, ela faz aí a recuperação do carbono. Então, eu vou liberar carbono? Obviamente vou. Mas a cana-de-açúcar também vai fazer o trabalho de reter esse CO2 que vai ser liberado pelos automóveis. Então, dá para perceber que é um ciclo fechado. Eu começo liberando esse CO2 para a atmosfera com a queima, a combustão completa, que libera CO2 e água. E esse CO2 que vai ficar na natureza vai ser aí retido para a cana-de-açúcar. Então, a gente tem um ciclo fechado. E isso é muito importante, certo? E a gente tem
vários fatores biológicos, tá? Importantes para levar em consideração. E fora alguns passos que se segue para entender um pouquinho da formação do etanol. O que acontece? Primeiro, sobre a formação do etanol da cana-de-açúcar, para quem tem curiosidade, a gente faz a extração, tá? Da colheita e tudo mais da cana-de-açúcar. Então, a gente vai fazer o cultivo e posteriormente a extração. Vou chamar cultivo e colheita. Posteriormente, o passo 2. Vamos esperar, né, toda a produção de crescimento e tudo mais. Até porque vocês têm que lembrar que vai ser utilizado, né, uma energia química. A planta vai acumular essa energia química também, né? E vai capturar esse CO2. E vai realizar o processo de fotossíntese e a sequestração, então, do carbono da atmosfera. Então, eu vou colocar aqui o crescimento e, através desse crescimento, o sequestro de carbono, tá? Sequestro de carbono. Outra coisa importante é o fato número 3, tá? Vai ser o processamento. O que seria o processamento? O processamento seria a etapa que a cana-de-açúcar vai ser moída. Então, vai ser moída, né? Cana-de-açúcar. Moída. E vai ser, até então, vai liberar uma certa solução, que vai ser muito importante, que é a solução de sacarose. A gente não tem, por exemplo, o caldo de cana-de-açúcar? Então, é uma solução de sacarose. E essa sacarose, ela pode ser usada para fazer uma fermentação, tá? E depois dessa fermentação, desse caldo de cana-de-açúcar, a gente tem uma destilação. Tem muita gente que fala, se beber 2 litros de caldo de cana-de-açúcar, você fica meio que com a sensação que se estivesse bêbado. Eu nunca experimentei isso, mas eu achei um fato tanto quanto curioso que pode ter uma correlação. Não sei ao certo, então prefiro não enfatizar nenhuma informação que eu não tenha plena certeza, ou então que gere dúvidas, eu prefiro deixar ela sancionada aqui e só entre a gente. Só foi um fato curioso. Então, essa solução de sacarose, né? Sacarose, gente, a sacarose, vamos lembrar um pouquinho de bioquímica, de biologia de novo. Sacarose, ela vem, né, dos carboidratos, e a sacarose, em conjunto com a glicose, a frutose, em conjunto com a glicose, temos a formação da sacarose, tá? Mas a sacarose, de fato, é um oligosacarídeo, é um disacarídeo formado, então, por a glicose, tá? Mais a frutose. E a sacarose é o famoso açúcar de cozinha, né? Que usamos e tudo mais. E esse bagaço ele vai ser aproveitado, inclusive, em usinas, vai ser usado para geração de energia em termoelétricas e tudo mais, que é o bagaço que sobra, então, após a destilação, após o aproveitamento na fermentação, para poder, por exemplo, realizar o processo de ingestão de álcool, hoje em dia, né? E bebidas alcoólicas. A gente vai ter a distribuição e o consumo desse etanol. Então, vocês percebem que o etanol ele mantém um ciclo fechado. Eu gero CO2, mas eu também consumo CO2. Então, se eu gero CO2 na mesma proporção que eu consumo CO2, o ciclo vai ser fechado. Eu não tenho tanto desgaste, né, para o meio ambiente se eu tenho esse ciclo de maneira fechada. Outra característica importante é que o etanol, de fato, hoje em dia, né, a principal característica dele é um álcool, obviamente, é um etanol. Então, a gente tem aí CH3, CH2, ligado aqui a um grupamento OH, é o ET, 2 carbonos, OL, né, no final. Então, extremamente importante o etanol. E qual é o problema do metanol? Metanol aí, tá? O metanol é o que vem dando problema em geral aí. Detalhe, o metanol também pode ser chamado de álcool metílico, carbinol, enfim. O metanol, ele é o mais tóxico dos álcoois. Estamos falando de álcoois porque vocês percebam, temos o etanol, né? A nomenclatura final é ol.
Então, o metanol também vai ser um álcool. E de todos os álcools existentes, o metanol é o mais tóxico, tá? Se você ingerir em doses pequenas, pode levar à cegueira, pode levar à morte, pode levar a vários processos aí. Ele é muito usado, o metanol, inclusive, em carros automobilísticos, né? Por quê? Porque o abastecimento com metanol, inclusive, ele gera um processo de combustão ali no motor, no pistão, que é muito mais forte, né? É algo envolvendo a questão do motor do carro. Então, o metanol, ele acaba sendo muito eficiente para, por exemplo, o abastecimento de carros automobilísticos, tudo bem? O metanol, para quem não sabe, coloca aqui 3 metanol. O metanol, ele vai ser, tá, um álcool oriundo, né? Pode ser chamado de álcool de madeira também. É um álcool oriundo, então, do aquecimento da madeira, tá? Então, é oriundo do aquecimento. Então, a gente tem um aquecimento da madeira. O que da madeira? Retalhos, retortas, tá? Principalmente. E esse aquecimento da madeira é feito em fornos fechados, tá? Importante. Esses fornos fechados para não permitir, obviamente, a entrada de ar. Então, fornos fechados. Qual é o problema do metanol? O problema do metanol, galera, é que vai ser a madeira e tudo mais, a partir do aquecimento da madeira a gente vai gerar gases, vai gerar um ácido específico, um carvão de madeira. E o que acontece? O problema do monóxido do metanol é que ele vai ter um caráter ácido, inclusive, né? Quando eu digo um caráter ácido, eu estou me referindo a principalmente a destilação dessa madeira vai ter um caráter ácido. Então, vai ser importante para fazer essa correlação com a toxicidade dele, tudo bem? Hoje em dia teve aí a febre dos metanóis nas bebidas alcoólicas, né? Principalmente nos destilados. Então, é muito importante lembrar disso, tudo bem? E o metanol, ele é produzido, na verdade, pode ser produzido por 2 caminhos. A partir do monóxido de carbono, ou então até mesmo pela oxidação controlada do metano. Essas 2 formas podem acontecer, tá? Como assim, Vivi? Eu posso ter o monóxido de carbono aqui, tá? Liberação do monóxido de carbono. Ele vai se juntar com 2 hidrogênios em um processo intenso de temperatura altíssima, pique de 400 graus Celsius. Vamos ter a formação do famoso CH3OH, que é o metanol. Então, pode ser com essa junção, tá? Ou então pode ser por uma oxidação controlada do metano, tudo bem? Como seria uma oxidação controlada do metano? Aqui a gente leva em consideração, então, a partir do monóxido de carbono, e a oxidação controlada do metano seria, portanto, o CH4, que é o famoso metano, mais 1/2 de oxigênio, meio oxigênio, né, que fica formando um oxigênio ali. Vamos ter um meio catalítico de ferro, tá? E nessa reação vamos ter, por sua vez, esses produtos finais. No geral, para ser bem sincera, não precisa se preocupar com essa segunda equação, tá? Nem pro SSA, que costuma ser vestibulares mais com conteudistas, eu acredito que seja importante saber isso, tudo bem? O metanol, ele é extremamente inflamável. É extremamente inflamável mesmo, tá? Então, quando a gente gera essa queima, vamos ter a segunda equação, tá? Que vai ser a produção, então, do CH3OH, que é o metanol, tá? Inclusive 2 mols de etanol, oxigênio, que vamos liberar também, vai ser usado ali como produto, e aí a formação final, né, após a combustão desse metanol, a produção aí de CO2 mais 4 moléculas de água, 4 mols. Sabendo disso, então a gente já consegue responder a alternativa. De novo,
Não estou aqui para fazer uma resolução rápida, superficial, que você vai esquecer, que o professor só fala o básico e necessário. Não. Vamos entender de fato a origem, tá? Para daqui a 30, 20 anos, mesmo que você não precise desses assuntos, você ter na sua consciência e na sua sanidade mental e psíquica que você sabe coisas simples que a maioria dos brasileiros deveriam saber a respeito dessas diferenciações, tá? Então é importante isso aí. Aqui ele vai falar sobre o biodiesel e tudo mais. A única pergunta central, chave, que não tem nada a ver com o biodiesel, ele faz uma comparação em relação ao álcool. Dos álcoois disponíveis, ele cita o metanol e ele cita o etanol. Só que ele me disse que o etanol ele é mais usado no Brasil e pergunto por quê? Devido ao quê que é usado? Justamente porque o etanol é um álcool obtido predominantemente de fontes renováveis, sabemos e citamos isso a respeito dele ser renovável devido à cana-de-açúcar e além de ser menos agressivo do ponto de vista ambiental, o que favorece essa utilização. Gente, o etanol é perfeito. Mas, óbvio, nem tudo é perfeito, é claro, né? Vai gerar ainda agravantes poluentes, mas em comparação a outros hidrocarbonetos oriundos e necessários para a produção de combustíveis, chega nem perto, tá? Letra B, né? O metanol é um álcool instável que pode favorecer explosões em ambientes não controlados, ampliando os riscos de acidentes ambientais. O metanol, ele não é instável, ele é tóxico. Só isso. Metanol, ele é tóxico. E não instável, tudo bem? E não instável. Isso é importante. Então, a gente já elimina essa alternativa. Letra C. O metanol, devido à sua pequena massa molar, é um gás a temperatura ambiente, o que torna o processo de síntese mais complexo. O que está errado aqui? O metanol é um líquido a temperatura ambiente. Ele não é a temperatura ambiente em gás. Tá errado isso aqui. Ele é líquido. Descarta também. Letra D. O etanol é um dos principais produtos brasileiros, enquanto o metanol não é produzido no Brasil e só está disponível em importação. Gente, tá errado, tá? O etanol é produzido no Brasil, tudo bem, enquanto o metanol não é produzido e só é importado, ele avisa isso, né? Só que o metanol é produzido no Brasil, só que em menor escala, tá? Na verdade. O metanol, ele é produzido no Brasil e o etanol é produzido no Brasil, gente. Só que em escala muito menor. Lá fora a gente tem um processo de utilização de metanol muito maior, tá? O metanol, letra E, pode reagir diretamente com o catalisador, causando a formação de produtos indesejáveis por reações paralelas, prejudicando o rendimento do processo. Não descreve corretamente o processo químico da transesterificação. Isso é muito importante, tá? Porque ele cita esse processo aqui em cima, tá? Que é uma reação de transesterificação. Ele fala da importância da transesterificação para a obtenção do biodiesel. Ele fala sobre o glicerol. Lembram também de bioquímica? Gente, bioquímica tá reinando nesse SSA. Bioquímica, o glicerol, o glicerídeo, formação de um ácido graxo mais um glicerol, que é um álcool. Então, não descreve corretamente o processo químico de transesterificação, tudo bem? Então, é isso aí, não tem esse meio catalítico para formação de produtos, não. Rendimento do processo tem nada a ver. Então, a gente fica aí com letra A como gabarito, tudo bem?